Olá, meu nome é Rodrigo Lopes Pizilho, eu sou coordenador do Gabinete de Assessoramento Eleitoral. Agora, nesse nosso encontro, vamos abordar as modalidades de propaganda eleitoral visando a atuação do Ministério Público nas eleições de 2012. Basicamente, agora nós vamos, portanto, abordar as propagandas que ocorrem no dia a dia, pontuando o que pode, o que não pode, sempre com um caráter extremamente objetivo. Propaganda em outdoor, primeira abordagem que nós vamos fazer. A propaganda em outdoor ela é vedada desde as eleições de 2006. A Lei 11.300 de 2006 já vedou a propaganda eleitoral por outdoor. Essa regra hoje está consubstanciada no artigo 39, parágrafo 8º da Lei 9.504, onde é disposto que é vedada a propaganda eleitoral mediante outdoor, inclusive os outdoors eletrônicos, sujeitando a empresa responsável, os partidos, coligações e candidatos à retirada da propaganda, além de uma multa entre 5 e 15 mil reais. Portanto, não há mais propaganda eleitoral por outdoor. Propaganda em bens particulares, bens de propriedade, portanto, das pessoas que querem participar do processo eleitoral. Essa propaganda, ela é permitida pela legislação eleitoral, mas com algumas condicionantes. Primeiro, uma limitação espacial. É permitida a propaganda em bens particulares desde que limitada a meio metro quadrado. Essa regra, na legislação anterior, permitia-se 4 metros quadrados. Observe então que de 4 metros quadrados nós passamos por um limitador bem menor, que é meio metro quadrado, e o TSE ainda entende que é vedada ou proibida a justaposição de propagandas, ou seja, a colocação de propagandas de lado a lado, ainda que com um pequeno espaço entre elas, mas que causem um impacto visual superior ao limite legal. Então, ainda que as propagandas estejam com um espaçamento mínimo, mas se pelo efeito visual único der uma visualização superior a meio metro quadrado, ela passa a ser uma propaganda eleitoral proibida. Além dessa limitação de meio metro quadrado, a propaganda em bens particulares deve necessariamente ser espontânea e gratuita. Essa regra está no artigo 37, parágrafo 8º da Lei das Eleições. E uma novidade introduzida pela Lei 13.165 de 2015 estabelece que a propaganda ela é permitida desde que seja feita em adesivo ou papel. Observem, colegas, a preocupação do legislador com aspectos extremamente relevantes para o processo eleitoral, mas essa é uma novidade que também foi introduzida pela Lei 13.165 de 29 de setembro de 2015. Propaganda eleitoral em bens públicos e bens de uso comum. Essa regra é dada pelo artigo 37 da Lei 9.504 e a regra é que é vedada a veiculação de qualquer propaganda nos bens públicos ou de uso comum. Essa é a regra. Se eu estou falando em regra, evidentemente, nós vamos trabalhar com uma exceção pelo menos. Qual é a exceção? É permitido, como exceção, ao longo das vias públicas, a colocação de mesas para a distribuição de material de propaganda e a utilização de bandeiras, desde que elas sejam móveis, colocadas às 6 da manhã e retiradas às 22 horas, e desde que elas não atrapalhem o bom andamento do trânsito e de veículos e de pessoas. Então observem que aquela situação que ocorria nas eleições passadas, de ao longo das vias públicas haver a colocação de cavaletes, hoje está proibida pela legislação eleitoral. Hoje apenas é permitido, como exceção à regra geral, que é de vedação total, a colocação de mesas para a distribuição de material de propaganda e a utilização de bandeiras. O que são bens de uso comum, colegas, para fins eleitorais? Há que se ter presente que bens de uso comum para fins eleitorais são todos aqueles que são assim definidos pelo Código Civil, como bens de uso comum, e ainda todos aqueles bens, ainda que de particulares, aos quais a população em geral tem acesso. Por exemplo, igrejas, por exemplo, lojas, por exemplo, estádio de futebol, por exemplo, shopping center,
Todos esses são bens a que a população em geral tem acesso e, portanto, se configuram como bens de uso comum para fins eleitorais, sendo vedada a sua propaganda eleitoral. Podemos pegar um exemplo assim de uma pessoa que tenha uma casa, a sua casa, e do lado da sua casa tenha um armazém de secos e molhados, por exemplo. Então, como funcionaria a regra da propaganda? Na casa dessa pessoa, que é um bem particular, ela pode fazer observando a limitação de 0,5 metros quadrados, observando a espontaneidade e gratuidade e a questão da adesivagem que foi trazida pela nova lei. Agora, no armazém, nos secos e molhados dessa pessoa, é vedada a propaganda eleitoral porque ela é um bem de uso comum, ou seja, que todas as pessoas em geral tenham acesso. A propaganda nas dependências do Poder Legislativo, na Assembleia Legislativa, nas câmaras legislativas municipais, ela fica a critério da mesa diretora. A mesa diretora do Poder Legislativo de cada município é que vai estipular sobre a veiculação da propaganda, a forma, se é permitido, se é vedado e os critérios de distribuição. Essa regra está prevista no artigo 37, parágrafo 3º da Lei 9.504. Evidentemente que se a mesa diretora trouxer alguma regra que fira proporcionalidade ou que privilegie indevidamente algum dos partidos políticos, essa matéria pode ser trazida à apreciação do juiz eleitoral. Propaganda mediante panfletos, aqueles santinhos que nós recebemos no dia a dia quando nos deslocamos pelas nossas cidades na época da propaganda eleitoral. Isso está regrado pelo artigo 38 da Lei 9.504. Lá é disposto que independe de licença municipal ou de autorização da Justiça Eleitoral a veiculação de propaganda através da distribuição de folhetos, panfletos, adesivos, volantes e outros impressos, certo? Todos eles, evidentemente, devem ser editados sob a responsabilidade do partido ou coligação, mas nessas propagandas por panfletos ou santinhos, como queiram, é exigido pelo artigo 38, parágrafo 1º, que esse material impresso tenha alguns dados de identificação que são necessários até para um controle depois na prestação de contas, porque esse tipo de propaganda eleitoral consiste evidentemente em um gasto eleitoral. O que é exigido para a licitude da propaganda eleitoral através desses panfletos? Deve constar na propaganda o número de inscrição do CNPJ ou do CPF do responsável pela confecção, da gráfica, portanto. Deve constar o nome da coligação ou partido que contratou, ou o candidato que contratou essa propaganda, e a respectiva tiragem. Esses dados são importantes para que se possa eventualmente fazer uma checagem, se de fato aquela propaganda de 10 mil folhetos, por exemplo, foi feita pela gráfica X e qual foi o custo para a gente verificar, então, se aquele material que circulou na nossa zona eleitoral, na nossa circunscrição eleitoral, na verdade, está devidamente registrado na prestação de contas. Propaganda mediante adesivo. Aqui, mais uma vez, os colegas e servidores vão verificar que o legislador eleitoral se preocupa, na verdade, com situações extremamente irrelevantes para o processo eleitoral, regulamenta a matéria demais em situações que talvez não fosse necessário. Ele regulamenta no artigo 38, parágrafo 3º, que os adesivos, quando eles foram na forma de volantes, devem ter entre 50 e 40 centímetros. E mais, ele diz que nos veículos automotores, os adesivos, se eles forem colocados no para-brisa, eles podem ter toda a extensão do para-brisa, mas desde que sejam micro-perfurados. E se não estiverem no para-brisa traseiro, que é onde pode ficar durante toda a extensão, né? Por toda a extensão é só no para-brisa traseiro e micro-perfurado, nos demais locais do veículo tem que ter 40 por 50 centímetros. Então observem que a preocupação do legislador ela é sobre assuntos que necessariamente não são os mais relevantes. Fica regulamentando o tamanho de adesivo, mas até hoje, por exemplo, não criminalizou o caixa 2, né? Que são situações que nós temos que pensar até onde as reformas eleitorais vão em benefício, né, de uma melhor lisura no controle do processo eleitoral. Propaganda em recintos abertos ou fechados. Propaganda, por exemplo, um comício num ginásio ou numa praça pública. Esse tipo de propaganda, ele independe também de licença da polícia. Na verdade, o que tem que fazer?
o partido, coligação ou candidato que tem a intenção de usar esse local tem que comunicar previamente esse ato para a autoridade policial, Brigada Militar aqui no caso, para que a Brigada Militar lhe assegure a prioridade no uso e que para que adote as medidas necessárias para o regular andamento do trânsito, né? Na verdade, para questões de segurança. A lei eleitoral, ela proíbe os chamados brindes eleitorais. Essa proibição vem desde 2006. A Lei 11.300 introduziu o parágrafo 6º no artigo 39 da Lei 9.504. O que diz o artigo 39, parágrafo 6º da Lei 9.504, que é a nossa lei das eleições? Diz que é vedada na campanha eleitoral a confecção, utilização ou distribuição por comitê candidato de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas e quaisquer outros bens que possam proporcionar vantagem ao eleitor. Então observem que ele trabalha com alguns exemplos, né, camisetas, chaveiros, e ao final tem uma cláusula genérica de proibição, quaisquer outros bens que proporcionem vantagem ao eleitor. Evidentemente que a ofensa a esse dispositivo pode consistir e consiste num gasto eleitoral ilícito, porque na verdade é proibida essa realização e quem o confecciona gasta dinheiro, emprega dinheiro em algo que é ilícito pela lei eleitoral. Conforme a gravidade ou a extensão desses gastos ilícitos, esse candidato pode responder por uma representação que pode até levar à cassação do seu diploma, que é a representação por captação e gastos ilícitos de recursos eleitorais. Não existe uma sanção pecuniária pelo descumprimento da norma. A questão em relação às ações cíveis eleitorais vai ser objeto de um novo encontro que nós vamos ter. A propaganda mediante alto-falantes e amplificadores. No artigo 39, parágrafo 3º da Lei das Eleições, Lei 9.504, no parágrafo 3º tem a regra da propaganda mediante alto-falantes e amplificadores móveis, ou seja, aqueles que se circulam pela cidade, móveis, não fixos, portanto. O que diz o artigo 39, parágrafo 3º, quando trata da propaganda de som móvel? Diz que é permitido, desde que tenha o horário das 8 às 22 horas, mas veda que esse tipo de propaganda móvel, inclusive fixa também, diz lá no dispositivo, seja realizada próximo aos órgãos da administração pública, como, por exemplo, sede do Poder Executivo, sede do Poder Legislativo, nos tribunais. Também proíbe que essa propaganda seja realizada próximo a hospitais, casas de saúde, e também proíbe que seja realizada em proximidade de escolas e bibliotecas. Na verdade, se proíbe numa distância de até 200 metros desses locais. Evidentemente que em municípios menores há que ter uma certa compreensão que em municípios menores, se nós formos vedar propaganda a menos de 200 metros de todos esses locais, praticamente vai ser proibida toda e qualquer propaganda através desse tipo de sonorização. Portanto, cabe conclamar aos partidos, coligações e candidatos para terem bom senso, né? E quando a propaganda for realizada na proximidade desses locais, tentar ao máximo diminuir o volume, né, do som, até porque esse tipo de propaganda evidentemente causa uma repulsa daquela pessoa que está nesses locais e recebe inadvertidamente essas propagandas em volume excessivo que prejudica a sua produção normal de trabalho ou de lazer. O que é importante destacar? Que não existe uma sanção pecuniária pelo descumprimento dessa regra. Portanto, havendo descumprimento dessa regra, cabe uma pedido de busca e apreensão, se for o caso do veículo, ou alguma medida de cessação da conduta também sob pena de crime de desobediência. A propaganda através de aparelhagem fixa, sonorização fixa, agora eu falo, e de comícios, ela é permitida no período das 8 às 24 horas. Então, enquanto as móveis é das 8 às 22, a fixa vai das 8 às 24. Ela é um pouco mais extensa, portanto. E tem mais uma exceção. O comício de encerramento de campanha, que só tem um, evidentemente, só se encerra a campanha uma vez, ele pode ser prorrogado, diz a lei, por 2 horas além das 24. Então, é a única exceção à regra. Comícios e sonorização fixa é das 8 às 24. Exceção é o comício de encerramento, que vai por mais 2 horas.
O artigo 240, parágrafo único do Código Eleitoral, veda a realização de qualquer propaganda, televisão, comícios ou reuniões públicas em até 48 horas antes e 24 horas depois da eleição. Evidentemente que a proibição posterior à eleição é desnecessária, mas os comícios, reuniões públicas são vedadas 48 horas antes do pleito. Esse é o prazo final, portanto, para a realização dos comícios. Essa vedação de 48 horas antes do pleito não é aplicável à propaganda veiculada gratuitamente na internet, como nós vamos ver oportunamente. Realização de carreatas, que são aquelas passeios de veículos em sequência, ou mesmo a distribuição dos panfletos e utilização de carros de som, elas têm um prazo final uniforme. Qual é? O artigo 39, parágrafo 9º da Lei das Eleições, Lei 9.504, aqui mais uma vez, estabelece que até às 22 horas do dia que antecede a eleição, ou seja, às 22 horas do sábado, a eleição é no domingo sempre, serão permitidos o quê? Até às 22 horas do sábado, véspera da eleição? Distribuição de material gráfico, caminhada, carreata, passeata ou ainda carro de som que transite pela cidade divulgando jingles ou mensagem de candidatos. Então esse é o prazo final para as carreatas, distribuição de panfletos e de carro de som. A legislação eleitoral, visando conter gastos eleitorais excessivos, proíbe a realização de showmícios. O artigo 39, parágrafo 7º, diz que é proibida a realização de showmício e de evento assemelhado para a promoção de candidatos. E também diz que é proibido a apresentação, remunerada ou não, de artistas com a finalidade de animar comício ou reunião eleitoral. Essa regra proibitiva, ela não se estende, ela não é invocável, portanto, aos candidatos que sejam profissionais da classe artística. A pessoa é candidata e também é um cantor, é um apresentador, então essa regra não se aplica a eles. Esses profissionais da classe artística, eles vão poder exercer as suas atividades normais de campanha durante o período eleitoral, mas com uma exceção extremamente relevante. Embora esses profissionais possam exercer essas atividades normais da sua profissão no período eleitoral, eles não podem fazer esse exercício, essa apresentação, em programas de rádio e televisão, com a animação de comícios para divulgação da sua candidatura ou campanha eleitoral. Quer dizer, pode fazer voltado para a sua profissão, mas jamais com a finalidade eleitoral. Essa é a regra. A lei eleitoral também veda a utilização de trios elétricos para campanhas eleitorais, exceto para a sonorização de serviços públicos. Então, aqueles caminhões de trio elétricos, eles têm que ficar parados e vão servir apenas como um grande alto-falante. Eles não podem circular com pessoas animando, isso é proibido pela legislação eleitoral. A lei eleitoral também prevê que estabelece limites sobre o volume sonoro dos carros de som. Na verdade, a fiscalização dessa regra, colegas, ela vai ser bastante difícil. O legislador eleitoral ele adotou um critério de uma resolução do CONTRAN, Conselho de Trânsito, onde ele estabelece que é permitida a circulação de carros com divulgação de propaganda, desde que num limite máximo de 80 decibéis de pressão sonora, medida a 7 metros de distância do veículo. É praticamente inexequível nós podermos fazer essa fiscalização sem um instrumental adequado e sem algum convênio com os agentes de trânsito do nosso município. Mas, enfim, essa regra proibitiva está no artigo 39, parágrafo 11 da lei eleitoral. Agora, colegas, nós vamos abordar a propaganda eleitoral na imprensa escrita, jornais e revistas. Essa propaganda eleitoral está prevista no artigo 43 da Lei 9.504. Lá é estabelecido que a propaganda eleitoral na imprensa escrita ela é permitida na forma paga, ou seja, devem ser contratados aqueles a pedidos, onde o jornal vende o espaço e o candidato, partido ou coligação compra-os através daqueles a pedidos. Então, propaganda na imprensa escrita é só válida se for paga. Quando o partido ou coligação contratar o a pedido,
a lei exige que seja extremamente visível, que seja claro aos olhos de todos o valor pago pela inserção. Essa é uma irregularidade que, se não for observada, tem sido devidamente sancionada pelos tribunais eleitorais. A propaganda na imprensa escrita, ela é permitida desde o início da propaganda, ou seja, a partir de 16 de agosto de 2016, e tem seu prazo final até a antevéspera da eleição. Sexta-feira da véspera da eleição é domingo, então até a sexta-feira. Existe um limite visando a conter excessivos gastos que possam caracterizar abuso de poder econômico. Qual é o limite que a lei estabelece para propaganda na imprensa escrita? Até 10 anúncios por veículo de comunicação em datas diferentes para cada candidato. Então, cada candidato pode fazer até 10 anúncios por veículo em datas diversas. Esse é o limite legal. Além do limite do número de dias, o legislador também trabalha com o limite de espaço. Ele diz que a propaganda que vai ser comprada lá no jornal, ela tem um limite de até 1/8 de página em jornal padrão e 1/4 de páginas em revistas ou tabloides. Aqui no Rio Grande do Sul, nós só temos jornais no formato tabloide. Então aqui para nós, no Rio Grande do Sul, o limite é de 1/4 de página. Jornal padrão, cujo limite é 1/8, seria o tipo da Folha de São Paulo, né, que não tem aqui no Rio Grande do Sul. Então aqui nós sempre vamos trabalhar com o limite de 1/4 de página, porque aqui todos os nossos jornais têm formato de tabloide. Qual é a responsabilidade do jornal em caso de irregularidade na imprensa escrita? A responsabilidade do jornal é sempre quanto ao limite do espaço que foi vendido, que tem que ser 1/4 ou 1/8 de página, conforme o tipo de jornal. Jamais o meio de comunicação vai ter responsabilidade sobre o conteúdo daquele espaço, porque aquele conteúdo foi vendido. Quem tem a responsabilidade sobre o conteúdo é quem comprou aquele espaço, o candidato, partido ou coligação. Uma situação que muito se questiona: determinada pessoa é colunista de jornal e vai concorrer a mandato eletivo. É necessário que essa pessoa se afaste? O TSE, como não tem uma legislação que trate diretamente dessa matéria, ou seja, não tem uma regra legal dispondo sobre esse fato, o TSE já respondeu consultas e elas viraram resoluções, dizendo que não há a necessidade de o colunista de jornal se afastar da sua coluna quando ele assume a condição de pré-candidato. Agora, evidentemente, que embora ele não deva se afastar da sua coluna, que ele não pode usar a sua coluna como um meio de propaganda eleitoral, ostensivo ou não, porque acabaria desigualando a sua condição em relação aos demais candidatos. Então não há necessidade de afastamento, mas evidentemente há que ter uma atenção sobre o conteúdo do que vai ser divulgado por esse colunista na imprensa escrita. Os jornais, eles não são concessões do serviço público. Portanto, ao contrário do rádio e da TV, existe uma liberdade maior dos jornais para fins de participação no processo eleitoral. O que eu quero dizer com isso? Que o Tribunal Superior Eleitoral tem admitido que jornais adotem posicionamento favoráveis a candidatos, partidos e coligações. Essa regra está até exposta hoje, colegas, em resoluções. O artigo 30, parágrafo 4º da Resolução 23.457, de 2015, que é aplicável ao processo eleitoral de 2016, diz que não caracterizará a propaganda eleitoral a divulgação de opinião favorável a candidato, partido ou coligação pela imprensa escrita, desde que não seja matéria paga. Mas esse dispositivo alerta que os excessos e o uso indevido do meio de comunicação social pode configurar o ajuizamento de uma ação de investigação judicial eleitoral. Vamos explicar um pouquinho essa situação. Então, a imprensa escrita tem maior liberdade, porque não é concessionária e pode adotar posicionamento favorável a candidato, partido ou coligação. Esse posicionamento favorável, que pode ser adotado pela imprensa escrita, deve ser através de um editorial. Então, a imprensa escrita, o jornal, em um editorial, vai lá e assume a candidatura de determinado candidato e explica para os seus leitores o porquê que isso está ocorrendo. Isso é permitido pela legislação. Se vocês recordarem,
nas eleições gerais de 2010, o estado de São Paulo assumiu a candidatura do então candidato José Serra, que concorria à presidência da República através de um editorial. Isso não é proibido. O que é proibido é a propaganda eleitoral paga nesses jornais e os excessos, ou seja, o jornal pretensamente adota uma conduta de imparcialidade, não assume, portanto, nenhuma candidatura em editorial, que é o local onde o jornal fala, é através do seu editorial, né? Ele não assume, dizendo pretensamente que é um imparcial, mas diariamente ele faz diversas reportagens favoráveis a um candidato e contrárias a outro, ou seja, sistematicamente ele usa o jornal como uma forma de propaganda política dissimulada. Aí, nessa situação, quando reiteradamente o jornal começa a alterar a verdade dos fatos, começa a fazer apenas manifestações favoráveis a um candidato em detrimento do outro, sem uma fundamentação lógica, fugindo à realidade dos fatos, ocorre o chamado uso indevido dos meios de comunicação social. O uso indevido dos meios de comunicação social é um fundamento para o ajuizamento de uma ação de investigação judicial eleitoral, tanto contra o candidato beneficiado, como contra os diretores desse jornal. O candidato beneficiado poderá ficar inelegível por 8 anos, assim como os diretores do jornal, e o candidato beneficiado também poderá ter o seu diploma ou registro cassado. Essa regra ela é importante em relação à imprensa escrita, porque a situação é completamente diferente quando se trata de propaganda no rádio e na TV. A regra é que a propaganda eleitoral no rádio e na televisão, ela somente ocorre através do horário eleitoral gratuito. Só existe propaganda eleitoral no rádio e na TV no horário eleitoral gratuito. É completamente proibida, portanto, qualquer veiculação de propaganda eleitoral paga no rádio e na TV. O rádio e a televisão, colegas, são concessionárias do serviço público e, portanto, existe um controle judicial extremamente maior em relação ao conteúdo que é veiculado no rádio e na TV. Como são concessionárias do serviço público, não é permitido ao rádio e à TV várias situações que são toleradas com a imprensa escrita. Nós vamos ver a seguir. A propaganda eleitoral no horário eleitoral gratuito, ela tem que ser feita através da legenda ou da linguagem brasileira dos sinais, que é para permitir que as pessoas com alguma deficiência possam também apreender essa comunicação. E não se permite a promoção de qualquer produto ou marca nas propagandas eleitorais no horário eleitoral gratuito. A regra da vedação da propaganda eleitoral no rádio e na televisão é dada pelo artigo 45 da Lei 9.504. O que diz o artigo 45? Lá da Lei 9.504. Diz que, encerrado o prazo para a realização das convenções, as convenções são de 20 de julho a 5 de agosto, ou seja, encerrado o prazo a partir de 6 de agosto. Portanto, é vedado, é proibido, é proscrito as emissoras de rádio e de televisão, na sua programação normal, ou seja, lá quando está passando o jornal, a novela, o filme, é proibido a partir de 6 de agosto de 2016, basicamente, tanto para o rádio como para a televisão, veicular propaganda política e também dar tratamento privilegiado a candidato, partido ou coligação. Os colegas devem observar que quando alguns meios de comunicação, rádio, televisão, principalmente televisão, né, fazem entrevistas com ou com candidatos, né, à prefeitura municipal, eles colocam todos no mesmo horário e todas as entrevistas têm o mesmo tempo e tem até um relógio na parte inferior da tela para controlar o tempo. Por que isso? Porque é proibido dar tratamento privilegiado a candidato, partido ou coligação. E no caso de descumprimento dessa regra, a multa a ser aplicada é de até R$100 mil para a emissora e não para o candidato. Por isso que as emissoras têm essa cautela. E mais, além de multa, essas emissoras podem ser retiradas do ar pelo tempo que durar a infração. Então vejam que a legislação trabalha com uma punição à emissora. Por isso que há esse cuidado extremo em relação à vedação da propaganda, na verdade, no tempo normal do rádio e da televisão, na programação normal. E o comentarista, que é apresentador de um programa de rádio ou do TV,
Aqui nós temos um regramento legal, ao contrário do jornalista. Então, aqui na questão do apresentador de rádio e televisão, o artigo 45, parágrafo 1º da Lei das Eleições, Lei 9.504, diz que esse comentarista ou apresentador, ele deve se afastar das suas funções a partir do dia 30 de junho, 30/6 de 2016. E, se ele não se afastar, caso ele seja efetivamente escolhido em convenção, vai haver a multa para a emissora que permitiu a infração à regra legal e esse candidato vai ter o seu registro cancelado. Então observem que a legislação é extremamente rigorosa em relação ao comentarista apresentador de rádio e de televisão. A Lei das Eleições permite também o debate entre os candidatos. Evidentemente que é uma faculdade da emissora realizar debates, né? Não é uma obrigação, mas se a emissora resolver realizar um debate entre os candidatos, ela deve obrigatoriamente convidar para participar dos debates todos os partidos que tenham representação superior a 9 deputados federais na época da eleição. Então, tendo o partido ou coligação mais de 9 deputados, eles obrigatoriamente devem ser convidados para participar do debate. Se o partido não atingir esse número mínimo, é facultado que ele seja convidado para participar desse debate. As regras e a definição do número de participantes do debate ficam a critério dos próprios partidos e da emissora que vai transmitir. Essas regras devem ter um critério de aprovação de 2/3 dos participantes e são comunicadas à Justiça Eleitoral. Havendo um descumprimento em relação às regras do debate, a pena é aplicada à emissora aqui mais uma vez. A emissora pode ficar suspensa por até 24 horas, se não observar as regras do debate. O debate pode ser realizado até 48 horas antes da eleição, isso está definido no artigo 240 do Código Eleitoral, nós já vimos, e é possível haver um debate sem um dos candidatos, desde que se comprove que ele foi convidado e acabou não querendo comparecer, mas ele foi convidado com uma antecedência de 72 horas. Também é prevista a possibilidade de conversão de debate em entrevista quando, por exemplo, ele injustificadamente não compareceu. Vamos pegar um segundo turno, os dois foram convidados, só um compareceu, converte-se o debate em entrevista. Já chegando ao final, nós vamos agora para a propaganda no horário eleitoral gratuito. Ela é obrigatória para os canais abertos, para as TVs em UHF, os canais por assinatura, quando forem de responsabilidade do Poder Legislativo, e também para as rádios comunitárias. Todas essas emissoras têm a obrigação de transmitir o horário eleitoral gratuito, que ocorre de duas formas. Na forma de blocos, são períodos ininterruptos, né? E na forma de pequenas inserções, que vão durar até 60 segundos, que são feitas escalonadas durante a programação normal do rádio e da TV. Uma observação importante, não existe mais propaganda em bloco no caso de vereadores. Os candidatos a vereadores não têm mais propaganda eleitoral em bloco. Essa novidade é da Lei 13.165, que diz que os vereadores vão usar o horário eleitoral gratuito apenas nas inserções e tem 40% das inserções. Os outros 60% são para os candidatos a prefeito e todo o tempo de blocos também são só para os prefeitos. A propaganda eleitoral gratuita, ela é realizada no período de 35 dias anteriores até a antevéspera da eleição. Ela tem o seu tempo distribuído de uma forma extremamente diferenciada, 90% do tempo é distribuído proporcionalmente conforme o número de representantes dos partidos na Câmara dos Deputados e os outros 10% igualitariamente. E existe sempre uma regra de separação entre os sistemas eleitorais no horário eleitoral gratuito. O que eu quero dizer com isso? Existem dias certos para propaganda para prefeito e vereador e vice-prefeito e outros dias para os vereadores. Ou seja, não é possível usar o tempo do prefeito por um vereador e vice-versa. Então, sempre vai haver dias específicos para o prefeito e o vice-prefeito, onde só eles vão fazer propaganda eleitoral gratuita e os outros dias só o vereador vai fazê-lo. Essa regra está disciplinada no artigo 53A da Lei das Eleições, onde diz que é vedado aos partidos incluir no horário destinado aos candidatos proporcionais
propaganda das candidaturas majoritárias e vice-versa. Ressalva-se, evidentemente, a utilização de cartazes, imagens ou fotografias dos candidatos. Essa é a única ressalva. Outra exceção à regra é que faculta-se a inserção de um depoimento de candidaturas das eleições proporcionais nos candidatos a majoritárias e vice-versa. Mas esse depoimento ele tem que ser objetivo e tem que consistir exclusivamente em pedido de voto, que é o titular do tempo. Então a regra é essa separação que tem que ser observada apenas com essas duas exceções. A lei nova, 13.165, estipulou também quem são as pessoas que podem participar do horário eleitoral. Podem fazê-la o candidato, evidentemente, os apoiadores do candidato, que são pessoas que não participam no processo eleitoral, mas têm interesse em participar, e os candidatos do sistema diverso. Ou seja, pode aparecer num candidato a prefeito, algum vereador, mas esses do sistema diverso, eles podem usar somente até 25% do tempo. Essas são novidades da Lei 13.165, que deu uma nova redação ao artigo 54 da Lei das Eleições. Já encaminhando para o encerramento, nós vamos ver a propaganda eleitoral na internet e a propaganda no dia da eleição. A propaganda na internet, ela é prevista na Lei das Eleições, artigo 57A até o 57H. O prazo legal dela é o mesmo das demais propagandas, ou seja, a partir de 16 de agosto, mas enquanto algumas das propagandas da internet devem cessar 48 horas antes, existe uma exceção que permite que seja mantida a propaganda na internet até a data da eleição, mas no caso dessa propaganda ser veiculada gratuitamente no site, blog ou outros meios eletrônicos de comunicação do candidato, partido ou coligação. Essa é a redação dada pelo artigo 7º da Lei 12.034. Existe uma regra trazida na resolução do TSE que diz, lá no artigo 21, parágrafo 1º da resolução 23.457, que é livre a manifestação do pensamento do eleitor identificado na internet. Observe que essa liberdade de manifestação é para quem é eleitor identificado, justamente para prevenir responsabilidades. Então, diz lá a regra, é livre a manifestação de pensamento do eleitor identificado na internet. Ela somente é passível de limitação quando ocorrer ofensa à honra de terceiros ou divulgação de fatos sabidamente inverídicos. E diz mais, o artigo 21, parágrafo 2º agora da mesma resolução, que essa liberdade, ela se aplica inclusive às manifestações que ocorram antes do período da propaganda eleitoral, ainda que delas conste mensagem de apoio ou crítica a partido ou candidato. Então observem que existe uma tendência do legislador, aqui no caso foi o TSE que o fez por resolução, em prestigiar a liberdade de manifestação na internet, mas desde que seja eleitor identificado. A Lei das Eleições estabelece no artigo 57b as formas permitidas de propaganda eleitoral na internet. Site de candidato, partido ou coligação, desde que hospedado em provedor estabelecido no país, por mensagem eletrônica e por blogs, redes sociais ou assemelhados, cujo conteúdo seja gerado por candidatos, partidos, coligações ou qualquer pessoa natural. Essas são as formas permitidas. De outro lado, é vedada na internet a propaganda eleitoral mediante pagamento, também é vedada a propaganda eleitoral na internet, mesmo que gratuita, em sites de pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, também é proibida a veiculação de propaganda na internet em sites oficiais ou hospedados em órgãos da administração pública direta e indireta, e também proíbe-se a propaganda eleitoral por anonimato. Existe a possibilidade, inclusive, de se assegurar um direito de resposta por propaganda eleitoral na internet. O artigo 57G da Lei das Eleições estabelece que as mensagens eletrônicas remetidas por candidato, partidos ou coligações devem sempre dispor de um mecanismo de descadastramento, ou seja, o eleitor que recebe essa mensagem tem a possibilidade de descadastrar-se
Isso é uma obrigação de todas as mensagens que são remetidas por candidatos, partidos ou coligações. Todas essas mensagens têm que ter, portanto, esse mecanismo que permite o descadastramento. As mensagens que forem enviadas após a questão de quando o eleitor disser que não quiser mais receber, o eleitor diz que não quer mais receber, se continuar remetendo mensagens, cada uma das mensagens vai ser multada em R$100. Essa é a regra, então, do artigo 57G. O TSE, por resolução, vedou a propaganda eleitoral via telemarketing. É uma vedação que está só em resolução do TSE, não está na lei, e em qualquer horário, portanto, é proibida a propaganda mediante telemarketing. Para terminar, no dia da eleição. Constitui crime no dia da eleição, punível com detenção de 6 meses a 1 ano, com alternativa de prestação de serviços à comunidade, a propaganda de boca de urna, que é um termo evidentemente atécnico, né? Que quer dizer, na verdade, a propaganda feita na forma de aliciamento do eleitor, e dispõe o artigo 39, parágrafo 5º, inciso 3º, que a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou seus candidatos é crime eleitoral. Observem que a extensão dessa regra do inciso 3º, que fala e criminaliza a divulgação de qualquer forma de propaganda, ela absorve essa expressão propaganda de boca de urna. Então a regra é que no dia da eleição qualquer divulgação de propaganda é criminosa. Evidentemente, tem a exceção da internet, que nós já comentamos, e as propagandas que já estão instaladas, por exemplo, em casas particulares, elas devem ser mantidas. Isso não tem porquê. Não pode a divulgação de uma nova propaganda no dia da eleição. Isso é que configura crime. Como exceção, é permitida no dia das eleições a manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor por partido político, que é revelada através do uso de bandeiras, broches dísticos ou adesivos. Então, a manifestação individual e silenciosa de preferência do eleitor, que é prevista pelo artigo 39A da Lei 9.504, não configura o crime, já que prevista expressamente pela lei. Veda-se, de outro lado, no dia da eleição, a aglomeração de pessoas portando vestuário padronizado. Também é vedada a aglomeração de pessoas com instrumentos de propaganda de modo a se configurar uma manifestação coletiva. Essa vedação de aglomeração de pessoas ocorre até o término da eleição, evidentemente, até o término da votação, né? Então isso é vedado pelo artigo 39A, parágrafo 1º. Lá nas sessões eleitorais, colegas, e também nas juntas apuradoras, os servidores da Justiça Eleitoral e os escrutinadores, evidentemente, que não podem usar no seu vestuário qualquer tipo de propaganda de partido, candidato ou coligação. E os fiscais partidários, enquanto exercem suas funções, devem usar nos seus crachás apenas o nome e a sigla do partido. Não podem padronizar e tampouco usar o número. Ok? Por fim, a questão do derramamento dos santinhos, uma coisa que muito incomodava por questão de higiene, principalmente no dia da eleição, quando chegavam nos locais de votação. Essa matéria, colegas, não tem previsão legal. Mas o Tribunal Superior Eleitoral acrescentou, e isso é uma novidade, pela primeira vez surge em resoluções do TSE, o artigo 14, parágrafo 7º da Resolução 23.457 de 2015, que estabelece que o derrame ou a anuência com o derrame de material de propaganda no local de votação ou em vias próximas, ainda que ele seja realizado na véspera da eleição, configura propaganda irregular, sujeita a uma multa civil, portanto, né, lá do artigo 37, e além disso, pode também configurar o crime previsto no artigo 39, parágrafo 5º, inciso 3º, que criminaliza a divulgação de qualquer tipo de propaganda. Então observe que o derrame de santinhos agora, conforme o entendimento do TSE, é um ilícito civil necessariamente e pode até se configurar em conduta criminal. Essas, colegas, são as principais modalidades de propaganda eleitoral a serem aplicadas no processo eleitoral de 2016.